Tem gente que intimida a gente e não é todo tempo que a gente está super confiante para falar com os outros, não. Mas para te contar melhor essa história, deixa eu pegar meu microfone aqui, que vai melhorar muito a qualidade da nossa conversa. Meu nome é Malu Ponce, eu sou especialista em comunicação, ensino você a falar melhor, tanto aqui no digital quanto nas relações pessoais. E você já deve ter me ouvido por aí, eu sou a voz dos aeroportos brasileiros, do metrô de São Paulo, os trens da CPTM, voz de uma grande companhia aérea portuguesa, American Airlines. Hoje eu moro nos Estados Unidos e trabalho com a minha voz em todos esses lugares e outros mais. Mas eu queria te contar que nem sempre foi assim. Eu era uma pessoa extremamente insegura para falar em público, para falar pessoalmente com as pessoas. Para dizer a verdade, em público mesmo, eu não me importava tanto, porque por 15 anos eu fui locutora da Rádio Mix. A Rádio Mix, você já deve ter me ouvido por lá também, na Rádio Mix Brasil e Rádio Mix São Paulo. Então, quando eu ia falar no microfone, ali até eu ia muito bem, porque eu nem era vista, né? Era só áudio. Falava, fazia algumas apresentações de shows, mas eu tremia quando tinha que falar com alguém ali, ó, no tete a tete. Principalmente se essa pessoa fosse uma pessoa que tivesse um nível social ou profissional acima do meu. Eu vou te contar uma história. Eu tinha um chefe na rádio, um diretor artístico, que é uma pessoa bem conhecida e hoje ainda, né, somos amigos. Eu vou te contar uma história. Na rádio tinha um coordenador artístico, que é uma pessoa bem famosa no meio de rádio, na comunicação, que é o Marcelo Braga. Então, ele assim é um homem grande, tem um vozeirão, e a posição social dele na época, né, ele era o cargo mais alto ali da rádio. Quando eu tinha que falar com ele, realmente eu tremia na base. Talvez ele nem saiba disso, vai ficar sabendo agora por esse vídeo, mas Marcelo, eu tremia a perna de um jeito que eu ia e voltava na porta da sua sala por várias vezes sem conseguir entrar. Eu tinha medo de falar pessoalmente com pessoas que eu considerava num nível, né, até intelectual acima do meu. E talvez isso possa acontecer com você aí que está assistindo esse vídeo. A minha voz não saía, a minha perna tremia e muitas vezes eu desistia de falar aquilo que eu gostaria de ter falado. Às vezes pedi um aumento, pedi uma promoção, pedi uma folga. Aliás, pedir folga lá era um caso complicado, viu? Mas enfim, como é que eu destravei esse medo de falar com pessoas poderosas? Vamos tratar assim. Eu assisti uma palestra um dia online, claro, eu adoraria ter visto pessoalmente, do Obama, né, o ex-presidente americano Barack Obama, falando que em todas as rodas, mesmo nas mais elevadas, onde ele frequentou, na Casa Branca, com todos os chefes de estado, os presidentes de muitos países, havia aquela pessoa muito inteligente, aquela pessoa brilhante e havia o medíocre, o idiota. Então ele explicou que em todas as rodas sociais, mesmo nas mais elevadas, tem aquela pessoa que é medíocre mesmo, de inteligência, de ideias e tudo mais. Então às vezes a gente pensa que por alguém estar ocupando um cargo acima do nosso, aquela pessoa é brilhante, mas nem sempre é assim. Às vezes ela está lá por sorte, por indicação ou por outros motivos. Então, Barack Obama falava que ninguém nunca deveria se sentir intimidado para falar com as pessoas, porque você não sabe ali a fundo qual é o nível intelectual. Será que realmente você está tão atrás? Então a gente tem aquela mania, né, de se colocar ali, tipo, eu não sei. E já o ex-presidente americano falou que isso era uma grande bobagem, que a gente deveria falar com qualquer pessoa de igual para igual, porque em todos os lugares estão inseridas pessoas de todos os níveis intelectuais, de inteligência e até mesmo de caráter. O que eu comecei a fazer para melhorar essa minha autoconfiança ao falar? Primeiro eu percebi que em momentos de nervoso, e eu ainda tenho, claro, todos nós temos, a gente deve diminuir a velocidade da nossa fala para que a gente possa pensar mais no que está falando e não falar ou agir por impulso. Porque quando a gente está no sistema de nervoso ali, uma grande possibilidade é a gente falar uma grande bobagem e sair de lá falando, nossa, eu não acredito que eu falei isso. Né? Mas a palavra sai antes do pensamento. Quem nunca falou alguma coisa e depois desejou que aquela palavra a gente engolisse ela de volta, né? Se arrependeu por ter realmente agido pela ansiedade. Então, quando você estiver numa situação que você percebe que você está ficando nervoso ou nervosa, comece a falar mais devagar. Os segundos durante a fala, eles dão uma sensação de que a pessoa ela está planejando, que ela é inteligente para falar, que ela está meditando sobre o assunto. Então, as pausas durante uma conversa, elas também comunicam.
as pausas são relevantes. Então, quando você sentir que a ansiedade está te tomando conta, respira e pensa na dica número 1 da Malu Pontes. Eu vou falar um pouco mais devagar, mesmo que você dê essa pausa para a pessoa pensar. É nas pausas que quem está te ouvindo pensa sobre o que você está falando. Então isso não é um problema, não tem nada a ver com arrastar a fala e ser monótono, não. Fale mais devagar para calcular bem o que você está dizendo. Um outro ponto super legal é você pensar na sua articulação, na sua dicção. Quem está muito nervoso geralmente fala rápido e embolado. Sabe para quê? Para se livrar logo daquela situação, para sair correndo daquele momento e acabar com aquele nervosismo que está sentindo. E aí você não deixa a sua mensagem ser comunicada. Então fale articulado, mastigue bem as palavras. Com isso você demonstra clareza e segurança. Um outro ponto legal para você pensar, e a minha última dica é: pratique a comunicação em todos os lugares onde você estiver. Ah, Malu, mas eu não tenho lugares eventos sociais para participar, lugares com muita gente. Você pode praticar a sua comunicação dentro da sua casa, com seus amigos, com a sua família. Comece contando histórias. Chega em casa e ao invés de ficar no celular ou na frente da televisão, conte para alguém algo que aconteceu com você naquele dia. Conte uma história. Pense na sua história do começo, meio e fim. Lembre de falar devagar, pausadamente, bem articulado. Pense como você se sente contando essa história. Se você mora sozinho, não tem ninguém para conversar, conversa com o espelho. Conta para você mesmo. E aí pense: eu gostaria de ouvir a história contada dessa forma? O tom de voz me agrada? Você pode trabalhar o seu tom de voz. Geralmente quem está nervoso fala muito agudo porque fala rápido. Baixa o tom de voz, baixa o volume. Isso passa segurança, confiança, calma, transparência. E não tem jeito, a gente confia mais em quem se comunica melhor. O seu conteúdo pode até não ser o melhor do mundo, mas se você comunicar ele bem, pode ter certeza que você vai ter uma grande audiência para te ouvir. E um último detalhe: se você continuar se sentindo inseguro, lembre-se que na vida existe uma escala do conhecimento. É uma escala, mas você pode pensar numa escadinha. Se você está no nível 1, tem alguém que está no 0 e gostaria de ouvir o seu conteúdo. Se você está no nível 2 ou 3, numa escada de 10 degraus, tem alguém que está no 1, tem alguém que está no 0. Tem sempre alguém que vai aprender com você, assim como você aprende com outras pessoas. Bom, você gostou dessas dicas? Me segue aqui no canal, ativa o sininho que eu trago toda semana um conteúdo novo que vai ajudar a melhorar a sua comunicação. E deixa um comentário aqui, me conta o que você achou dessa aula. Se você tem alguma dúvida, algum comentário, quer contar alguma coisa que aconteceu com você, uma oportunidade que você perdeu por esse nervosismo, vou ficar muito feliz de me comunicar com você também. Um grande abraço e até a próxima!